Oi, turma! A gente vai ver agora o delineamento em blocos casualizados. Bom, delineamento é a forma de dispor os tratamentos nas unidades experimentais. É a forma que a gente vai sortear os tratamentos nas unidades experimentais. E a gente tem os três delineamentos principais, que são o DIC, o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos casualizados, o DBC, e o delineamento em quadrado latino. E a diferença principal entre eles é a forma que a gente vai sortear esses tratamentos. Então, o DIC, como ele tem homogeneidade nas unidades experimentais, a gente faz uma casualização, um sorteio sem um controle local, certo? Já o DBC, a gente tem uma fonte de variação que a gente quer controlar. Por isso, essa casualização ela é feita em cada bloco. Então, o sorteio dos tratamentos é feito em cada bloco. Para cada bloco, a gente sorteia todos os tratamentos, certo? E o delineamento em quadrado latino, a gente tem duas fontes para controlar. Essa casualização nos blocos é feita na forma horizontal e nos blocos verticais. Bom, então, no delineamento em blocos casualizados, a gente utiliza os três princípios básicos da experimentação: a repetição, a casualização e o controle local. Então, vamos explicar melhor como a gente faz esse controle local. Então, quando a gente utiliza o delineamento em blocos casualizados? Quando a gente tem, por exemplo, um grupo heterogêneo de animais. Essa heterogeneidade ela pode ser devido à diferença em peso, diferença em idade dos animais, qualquer diferença que a gente conheça e que a gente quer controlar. Então, formar os blocos é pegar esse grupo heterogêneo e dividir em subgrupos o mais homogêneo possível. E a partir daí, então, que a gente sorteia os tratamentos dentro de cada grupo. Bom, o modelo estatístico do delineamento em blocos casualizados é a nossa variável resposta, ela está em função da média geral do experimento, do efeito do tratamento, do efeito do bloco e do erro experimental. Bom, vamos ver agora como é que a gente calcula essa análise de variância, como a gente faz a análise de variância. Então, para realizar a análise de variância de dados obtidos de um experimento instalado segundo o DBC, deve-se decompor a variação total que existe entre todas as observações nas partes que a compõem. Nesse caso, então, a gente vai decompor a soma de quadrado total em soma de quadrado de tratamento, mais a soma de quadrado de bloco e a soma de quadrado de resíduo. Então, por isso que essa fonte de variação aqui da análise de variância tem o total, tratamento, bloco e o erro experimental, que é o resíduo, certo? Então, vamos identificar aqui algumas informações. Eu vou chamar de I maiúsculo o número de tratamentos, J maiúsculo o número de blocos e N o número total de unidades experimentais, para facilitar as nossas fórmulas, tudo bem? Então, aqui para calcular grau de liberdade de tratamento é o número de tratamento menos 1. Grau de liberdade para bloco é o número de blocos menos 1. Grau de liberdade total é N menos 1. E o grau de liberdade de resíduo a gente pode calcular de duas maneiras. Ou a gente pode pegar o total menos tratamento menos bloco, ou a gente multiplica aqui o grau de liberdade de tratamento vezes o grau de liberdade para bloco. A soma de quadrado, então, a soma de quadrado total da mesma maneira que a gente já fez no DIC, é o somatório de todas as unidades experimentais elevado ao quadrado menos a correção. Já a soma de quadrado de tratamento da mesma maneira, né? Então, a soma de quadrado de tratamento é o somatório dos totais de tratamento ao quadrado, agora nesse caso dividido pelo número de blocos, menos a correção. E a soma de quadrado de bloco é o somatório dos totais de bloco ao quadrado dividido pelo número de tratamento, menos a correção. E o resíduo, então, é o soma de quadrado total, menos a soma de quadrado de bloco, menos a soma de quadrado para tratamento. E o quadrado médio a gente calcula, então, pegando a soma de quadrado e dividindo pelo grau de liberdade. Então, o quadrado médio para tratamento é a soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. Quadrado médio de bloco é a soma de quadrado de bloco dividido pelo grau de liberdade de bloco. E a soma de quadrado do resíduo, o quadrado médio do resíduo é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. E o F calculado da mesma maneira do DIC, a gente calcula dividindo, então, o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo.
certo? E aí a regra decisória para o teste F, da mesma maneira do DI, que é: se o valor do F calculado for maior ou igual ao F do que o F tabelado, então a gente cai aqui na região de rejeição de H0 e conclui que os tratamentos têm efeitos diferenciados ao nível de significância que foi realizado o teste. E já se o valor de F calculado for menor que o F tabelado, a gente cai aqui na região de não rejeição de H0 e conclui então que os tratamentos têm efeitos iguais, são semelhantes. Bom, a gente pode também fazer esse teste F para bloco, mas essa comparação ela é questionável e geralmente, como eu já falei, quando a gente trabalha com animal, ela é desnecessária. Mas, por que ela é questionável? Porque quando a gente instala um experimento já no delineamento em blocos casualizados, a gente utilizou o delineamento em blocos porque a gente já conhecia uma causa de variação que a gente quer controlar, certo? Então, por isso. Mas nos casos onde que a variação entre blocos ela é duvidosa, o pesquisador ele pode realizar o teste F, sim, certo? Para servir como orientação para a instalação de futuros experimentos, como eu falei, na área de experimentação vegetal é mais comum. Bom, então vamos ver um exemplo do delineamento em blocos casualizados. Um pesquisador ele deseja testar o efeito de 5 fontes de energia em uma linhagem de frangos de corte. Esse pesquisador dispõe de um laboratório com 7 baterias de 3 andares, com capacidade de 20 aves por andar. Bom, o calor que sobe por convecção dos andares inferiores, ele provoca um desconforto térmico para as aves dos andares superiores, certo? Então, esse é o motivo de que porque a gente montou o experimento em blocos casualizados. Então, a gente tem aqui que as aves que estão nesse andar inferior, elas têm uma temperatura diferente, uma temperatura ambiente do que o andar superior, certo? Bom, então, vamos colocar aqui o nosso quadro da análise de variância com tratamento, bloco, resíduo total e fazer algumas informações aqui. Eu já posso, então, calcular o total de tratamento, somando os tratamentos, e o total dos blocos, já para ter essas informações. E se eu somar aqui total de bloco ou total de tratamento, a gente encontra um total geral, certo? Então, a gente tem aqui as informações. A gente tem 5 tratamentos, certo? Estão aqui. A gente tem 3 blocos. E, como não tem nenhum valor faltante, né? Nenhuma parcela perdida, a gente tem 15 unidades experimentais. Então, o grau de liberdade aqui para tratamento é 5 menos 1, 4. Para bloco é 3 menos 1, 2. O total é 15 menos 1, 14. E o resíduo, 8. Pode ser tanto 14 menos 6 ou 4 vezes 2, igual a 8. Então, vamos agora calcular a soma de quadrado. Para o cálculo da soma de quadrado, a gente já calcula aqui a correção. A correção, então, é o total geral ao quadrado dividido por n. Então, tá aqui o valor do total geral de todas as observações, 28,5 ao quadrado, dividido por 15. E vamos calcular a soma de quadrado total, que é o somatório de todas as observações ao quadrado menos c. Então, tá aqui todas as observações que a gente vai somar elevar ao quadrado. Menos a correção, valor igual a 4,18. Agora, para a soma de quadrado e tratamento, a gente tem os totais de tratamento ao quadrado dividido pelo número de repetição ou pelo número de bloco, né? No caso aqui, cada repetição é igual a um bloco, cada bloco é igual a uma repetição. Então, a gente tem aqui 7,1 ao quadrado dividido por 3. Então, eu quero que a gente já comece a pensar o seguinte: quantos números eu somei para chegar em 7,1? Somei 1, 2, 3 números, por isso que eu divido por 3. Essa é uma fórmula geral da soma de quadrado. Eu pego esse total, elevo ao quadrado e eu divido pela quantidade de números que eu cheguei nesse total. Tudo bem? A gente vai falar mais disso. Então, tá aqui, 7, como eu tenho 3 repetições, né, 3 blocos, tem para todos os números, para todos os tratamentos, eu já posso colocar aqui em evidência, certo? Então, por isso que eu vou colocar essa divisão aqui por 3 em evidência. Então, 1/3 que vai multiplicar os totais de tratamento ao quadrado menos a correção.
E agora eu vou fazer a soma de quadrado para bloco. A soma de quadrado para bloco, então, é o total de bloco ao quadrado dividido agora pelo número de tratamento. Então, tá aqui, total de bloco, bloco do andar superior, 7,4. Quantos números eu somei para chegar em 7,4? 5 números, por isso que eu divido esse número ao quadrado por 5, certo? Então, como também aqui a gente tem o mesmo número para todos os blocos, eu já vou colocar aqui um quinto em evidência, por isso que eu coloquei aqui em evidência, tá? Aqui porque são 5 tratamentos. E que vai multiplicar, então, cada total de bloco ao quadrado. E aí eu diminuo da correção, tem o valor da soma de quadrado de bloco. E a soma de quadrado do resíduo é a soma de quadrado total, então, menos a soma de quadrado tratamento, menos a soma de quadrado de bloco. A gente já tem aqui o valor. Vou colocar aqui os valores na tabela, certo? Total, soma de quadrado, tratamento, bloco e resíduo. E vou calcular o quadrado médio. Então, como a gente já viu, o quadrado médio eu calculo dividindo a soma de quadrado pelo grau de liberdade. Então, a gente tem aqui o quadrado médio para tratamento é 0,222, quadrado médio aqui para bloco 1,586 e o quadrado médio do resíduo 0,015. A gente não precisa do total, a gente só calculou esse total aqui para achar o resíduo também, certo? Para decompor esse efeito aqui. E agora, para achar o F calculado, então, a gente primeiro coloca, né, para fazer a nossa conclusão, a hipótese. A hipótese é que as médias são semelhantes, e a hipótese H0, a hipótese alternativa é não H0. Bom, então, para fazer o F calculado, a gente divide, né, o quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio do resíduo, e a gente encontra o valor aqui de 14,62, que a gente vai comparar com o valor tabelado, certo? Agora, a gente vai achar na tabela, e a gente vai olhar na tabela quem? Grau de liberdade de tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Então, vamos ver na tabela de distribuição F a 5% de significância. Com N1, 4, N2, 8. Então, a gente tem aqui N1, N2 encontra o valor de 3,84. E a gente já pode colocar aqui também, se a gente quiser fazer o teste F para bloco, a gente tem que olhar o F tabelado para bloco. Nesse caso, a gente tem o N1 aqui, que é o grau de liberdade para bloco, que é 2, e o resíduo aqui, que é 8. Então, esse valor aqui, 2 e 8, 4,46. Bom, então, comparando, então, o F calculado com o F tabelado, a gente tem que o F calculado está na região de rejeição de H0, certo? Então, com isso, a nossa conclusão, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade pelo teste F, ou seja, existe pelo menos um contraste entre as médias das rações que difere estatisticamente de 0. E para saber qual é a melhor ração, a gente precisa fazer agora um teste de comparação entre média. Pode ser teste de Tucker, de Duncan, tudo bem? E se a gente quiser também, pode fazer aqui um teste F para bloco. Então, aqui a gente pegou o quadrado médio de bloco, dividiu pelo quadrado médio do resíduo, encontrou o F calculado para bloco. Compara ele com o F tabelado para bloco e a gente rejeita, ou seja, a gente pode também concluir que o experimento foi montado no delineamento corretamente. Até a próxima, bons estudos!